Estou compartilhando a tela, vamos ver agora. Vocês estão enxergando? Agora sim. Tá bom. Então, só voltando aqui, a gente estava no Opportunities, né? A gente tem um retorno aí de 1,41 esse mês, tá? E 116% do CDI. A gente está falando em torno de um retorno do CDI mais líquido de 2,75 mais ou menos, tá? Com relação ao ano, né, o fundo continua aí entregando 119% do CDI, tá? Desde o início, 143% do CDI. M8 Credit Advanced, né? Como a gente já, vocês já notam, né? A gente sempre teve uma posição um pouquinho maior em mezanino, né? Então hoje a gente tem 15,73 em cotas mezaninos e 75% em sênior. O caixa segue mais ou menos na mesmo percentual do mês passado. A gente fechou em 8 e alguma coisa, tá? E o patrimônio líquido do fundo hoje está em 1,3 bi, né? São 64 FDICs. Com relação à liquidez até 30 dias, nós estamos falando de 44,61%, somando aí com as amortizações que a gente tem até 90 dias, esse número vai para quase 55%, tá, de liquidez para 90 dias. Subordinação júnior, muito próxima do que é o Opportunities, inclusive, 32,02%. E hoje, né, o índice de perda média, né, a PDD, pouquinho abaixo do que é o Opportunities, com 3,51%. Tá? Com relação à rentabilidade, né, esse fundo ele rende um pouquinho a mais do que o Opportunities, então nós estamos aí no mês a 1,37, né, e 112% do CDI. Também um pontinho a menos aí do que foi o mês passado. O mês passado rodou a 113, né, e no ano a gente mantém aí os 116%, né, 3 pontos também a menos do que o Opportunities, que rendeu 119, tá? Desde o início, 123%, né? Um fundo que tem aí 2 anos e meio, né? E o Opportunities é um fundo que tem 7 anos, mais de 7 anos. Né? M8 Credit Strategy, tá? Com patrimônio, aí batemos os 200 milhões de reais. Ele é um fundo que vocês conhecem aqui, fundo mais para o investidor profissional, né? Um D360, com 32%, 33 quase por cento de cota júnior, né? E mezanino a gente tem 26%, sendo que essas duas classes são somente de FDICs, que a M8 faz a gestão. Tá? O caixa segue no mesmo padrão, né, em torno de 1, 2%, né? O mês passado está um pouquinho menos, mas esse mês já estamos quase 2% de caixa, 38,49 de cota sênior, né? Hoje a maior posição, né, talvez o fundo um pouco mais conservador, né? O Michel vai explicar um pouquinho mais para frente sobre esse nosso conservadorismo também aí, né, nesse ano, aí, nesse segundo semestre principalmente. Tá? Hoje são 38 FDICs que fazem parte do Strategy. A gente aumentou um pouquinho, né? Ele sempre ficou em torno de 24, 25 fundos, e esse ano a gente diversificou ele um pouco mais também, né? Ficou em torno de uns 10 fundos a mais que entraram nesse ano, né? Mas, né, prezando aí pela pulverização, né, e conservadorismo também. Liquidez até 30 dias, né? 34,57, também um índice super bom. E a subordinação júnior média de 27,13, tá? Também seguindo o mesmo índice aí dos últimos meses, né? E o índice de perda é abaixo aí de 3%, né? Que é um índice muito bom, 2,69, tá? Com relação à rentabilidade, no mês ele performou abaixo aí do que vem performando nos últimos 8 meses, tá? Porém, o Michel também vai explicar um pouquinho, né? Algumas PDDs que houveram aí nesse mês acabaram atrapalhando aí um pouquinho da performance do fundo, mas no ano a gente segue, né, na nossa visão aí de entregar 130, 140% do CDI até o final do ano e desde o início, né, acima de 180. Uma estratégia sempre puxa no último trimestre, né? Essa é a expectativa. Acompanhando, né, Natal, festa de fim de ano, os FDICs operam mais, então a gente sempre consegue dar uma puxadinha aí. Você quer comentar um pouquinho sobre esse aumento? Por quê, né? O aumento de cota sênior e o aumento
de número de FDICs, acho que é legal também comentar. Tem muita gente hoje investindo no Strato, né? O nosso passivo também, além do aumento de FDICs, o nosso passivo também tá ainda mais diversificado, né? Ele sempre foi um passivo mais restrito, né? Por ser um investidor profissional, mas isso também acho que a gente vem fazendo, né? Eu acho o seguinte, né? Acho que todo mundo que participa e assiste o call depois, né? Até falando, semana passada eu levei bronca de alguns investidores falando que eu estava muito pessimista, mas esse conservadorismo acaba tirando a gente aí de alguns problemas, né? A cabeça aqui é de que a corda para o crédito ela ainda continua bastante esticada, né? Eu acho que todo mundo está vendo que antes a gente só falava, né, durante o ano em relação às PDDs, em relação ao mercado de crédito para o middle market, que era o que a gente estava vendo, né? A questão de custo da dívida para pequena e média empresa e serviço, né, Ricardo? Mas a gente começa a ver que isso começa a bater um pouco já na questão dos high yields, né? E a gente espera aí que isso chegue no high grade. Olhando para toda essa estrutura de crédito, na questão dos FDICs, a gente consegue enxergar, e depois até vou passar um pouco os índices, né? Que a carteira que a gente tem, esse nosso modelo de conservadorismo, a nossa carteira está super preservada. Né? A gente não teve nenhum surto de crédito, a gente não está com nenhum problema de crédito, nenhum fundo com a subordinação por conta de PDD caindo e tendo eventos de avaliação e etc. Né? Mas a gente consegue enxergar assim que um movimento de um pouco de aumento de perdas, pouca coisa pontual, né? Nada que estresse as carteiras, mas também um grande aumento de custo. E isso faz com que a cota subordinada ela tenha um rendimento um pouco prejudicado. Né? Então, à medida que a gente tem uma preservação de carteira com uma rentabilidade boa, depois eu vou passar, mas a gente tem aqui uma rentabilidade média de júnior hoje preservada em 2,76 da nossa carteira, né? A gente tem um pouco de aumento de subordinação, dado que os FDICs não estão captando, até por retração de crédito também, mas o custo do passivo desses fundos, com a taxa de juros a 15%, acaba prejudicando a cota, e isso, a cota júnior, isso é uma coisa que entra um pouco no strategy. A gente não tem cotas negativas, porém, ela não dá aquela rentabilidade. De novo, é cíclico, né? É um negócio de longo prazo, tá? Então, estamos super tranquilos, não é nada que aumente o risco da carteira, e sim uma questão de custo de passivo dos investidores das cotas sêniores que esses FDICs pagam, tá? Seguindo aqui, né, a diversificação dos fundos, então aqui a gente está com 61 FDICs no Opportunities, né, hoje maior posição, né, fundos M8, tá? A posição do caixa, como a gente comentou, né, diminuiu, né, então hoje a gente está com caixa de 5,2%, tá? Também faz parte uma das posições aqui dessa diversificação, tá? Uma coisa importante aqui também, né, com relação aos índices de fundo fechado e fundo aberto, né? Então, aberto a gente tem 41%, né, e de fundo fechado 53%. Né? Esse índice é bastante importante, aconselho aí vocês sempre olharem e pedirem para os demais gestores aí de FIX e DIX abrir essa informação, que isso é bem importante, né, no crédito estruturado. Com relação ao percentual de FDIC sobre gestão M8, a gente está com um percentual de 58,16% no Opportunities, tá? Passando aqui na diversificação do Advanced, né, a gente tem um pouquinho mais de FDIC, são 63 aqui, né, versus 61 do Opportunities, e a maior parte dos FDICs, né, 78%, esse índice é maior, né, são geridos pelo M8. Tá? Então, a gente está falando aqui também de fundos abertos, 36%, mais um caixa, né, nós estamos falando de quase 45% de liquidez, tá? Índice também extremamente importante. E no Strategy, como a gente comentou, tem hoje 37 FDICs, mais a posição de caixa, tá? E, obviamente, por isso que o percentual de FDIC sobre gestão M8 está em 90,12. Né? Só as cotas sêniores que a gente compra, que são de terceiros. Vamos passar aqui para os fundos de renda fixa. Né? O Capital Plus é um fundo que tem aí até 40% de cotas sêniores de FDICs abertos. Né? Hoje o índice está em 38,97 da carteira em FDICs.
A letra financeira, a gente está com uma posição um pouco maior do que a posição de debêntures, né? A gente está falando de 23,68 letras financeiras e 15% em debêntures, né? A gente aumentou um pouquinho aí o caixa nesse último mês. A gente está operando aí com caixa em torno de 21, 22%, tá? Também fruto de movimentos de mercado, nada muito diferente, né? A gente teve aí algumas questões recentes, né, de empresas empresas que estavam aí em diversos portfólios, mas a M8 não tinha aí Ambipar e nem Braskem, tá? Ambipar, eu acho que é o caso mais traumático aí para a indústria esse mês, mas né, a gente né, não tem esse risco aprovado aqui dentro do M8 nem Braskem. Então vale a pena mencionar isso também, vocês vão ver na carteira aí na sequência. Tá? O fundo performou muito bem esse mês, né, rodando aí a 1,44 nominalmente e 118% CDI no ano, entregando aí em torno de 108%, também é um número muito bom. O crescimento do fundo, né, segue aí, a gente está com quase 350 milhões de reais neste fundo. Com relação à previdência, a gente tem aí hoje o fundo de previdência junto ao BTG, tá? E o fundo de previdência junto à XP, tá? Que é uma operação mais recente, tem 2 meses de fundo. A gente está trazendo aqui o histórico do fundo do BTG, porque o da XP a gente não pode apresentar ainda em lâmina, né? Ele só tem 2 meses. Aqui a gente está falando que hoje a gente pode ter na Previdência até 25% em cota de FDIC, a gente tem 24,77%, sempre cota sênior de FDIC aberto hoje, tá? Aqui a gente já tem uma carteira um pouco mais equalizada entre debêntures e letras financeiras, tá? Lembrando, o fundo é um fundo B9 e hoje está com quase 370 milhões de patrimônio. Com relação à rentabilidade nominal também 1,41 no mês, tá? E uma rentabilidade de 116% do CDI. E no ano, 104% do CDI. Consideramos aí também uma boa rentabilidade em linha com o que a gente pretende, tá? Sempre está trazendo essa previdência com mais previsibilidade e menos volatilidade, tá? Com relação ao M8 Yield, que é o nosso fundo mais recente, né, que está completando aí, acho que 8 meses de vida, nós estamos com um patrimônio de 293 milhões. A carteira dele, como ele é para investidor em geral, ele pode ir até 20% de cota de FDIC, a gente tem 19,77%. 26% em debêntures, nesse caso aqui a gente tem uma participação maior nas debêntures, versus 19% em letras financeiras. Tá? E o caixa também aí, com quase 30% de caixa, né? Realmente a gente elevou um pouco o caixa, estamos aí com algumas expectativas também com relação a esses problemas que houveram e que podem haver alguma movimentação aí na marcação de alguns ativos, então a gente está pronto, se aparecer oportunidade, a gente deve executar aí algumas compras para equilibrar um pouco melhor esse caixa, como a gente vinha trazendo aí em torno de 15% a 20%. Tá? Então não é nada muito elevado, né? A gente estava sempre com 15% a 20% nesse fundo, até porque ele é um fundo D9, então a gente tem aí um caixa aí de mais ou menos 10% acima do normal que a gente vive aqui. Tá? Aqui um pouquinho da carteira, primeiro do Capital Plus. As carteiras, como vocês sabem, são bem parecidas, né? Então aqui a gente está com uma diversificação até um pouco menor do que nas letras financeiras, né? Com relação às debêntures. Então, Cosan, Semig, JHSF são as principais posições. Versus aqui nas letras financeiras, Itaú, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Tá? Quando a gente olha a carteira de previdência, né, a gente tem aí um pouquinho diferente, né? Então, Semig, a Egea e Cosan e Copel. Então, estamos falando aqui de principalmente energia, saneamento e agro, né? Com relação a Cosan, né? Que é agronegócio. Letra financeira muito parecida, né? Aqui aparece um pouco mais o BB, né? A gente tem uma posição relevante no BB, Bradesco, Caixa Econômica também. Né? O yield também é posição aí, né, um pouco mais relevante em energia elétrica, né? A gente está falando de CEMIG e Coelba.
Cosan na sequência e JHSF a quarta maior posição. E com relação aos bancos, né, nós temos Itaú, Caixa Econômica, Votorantim e Bradesco. É um pouquinho diferente, né, mas seguindo mais ou menos a mesma linha aí dos principais bancos, né, com as maiores posições, e as companhias, né, voltadas para energia, saneamento e agro, como as principais participações aí da nossa carteira. Tá? Então era isso que eu vou passar de resultado para vocês e passo a palavra para o Michel, trazer alguns índices aí, um pouco dos dados de mercado. Bom, gente, vamos lá, boa tarde. Entrando um pouco naquilo que o Ricardo estava comentando, né, sobre a questão dos resultados dos fundos, né? A nossa posição ainda é bastante conservadora, tá? Eu não vou ser tão pessimista quanto o mês passado, mas o sentimento, ainda com risco de crédito elevado, ele continua, tá? A gente só começa a transferir um pouco que era aquele sentimento que a gente tinha em relação ao middle market e que todo o mercado de high grade não estava enxergando, né? A gente já começa a levar esse sentimento também para as empresas maiores, tá? Então, não muda muito, mas é uma coisa que já era esperada, né? A corda ela ainda está esticada, você ainda é passível, né, de receber alguma surpresa no dia seguinte. Então, a gente continua aqui no conservadorismo forte. Algumas coisas que afetaram um pouco o resultado das cotas, principalmente dos FIC-FDICs, né, é ainda a questão do IOF, tá? Não dá para a gente também simplesmente sentar no caixa, esperar o caixa subir e não alocar. A gente aqui está buscando, obviamente, cotas com prêmio um pouco mais alto, né? Onde a gente alocava cotas da CDI mais 2,5, hoje nós estamos alocando a cota 3,5, né? Mas esse IOF na cabeça, quando a gente acaba fazendo os investimentos, traz aí esse 1 ponto percentual para baixo no mês a mês, etc. Tá? Lá na frente, de novo, né? O carrego dessa carteira lá na frente vai compensar esse custo de IOF aí que a gente tem no dia a dia. Tá? Em relação ao high grade, de novo, né, os comitês aqui de crédito, acho que preciso comentar isso, são comitês que são comitês acalorados, como todos os comitês de crédito de banco, em relação a risco de crédito, né, mas isso são coisas que possibilitam, né, a gente ter ficado, por exemplo, fora de uma Braskem ou fora de uma Ambipar, né, como também na questão de uma Cosan, enxergar que por mais que a gente esteja com uma volatilidade na carteira, por mais que Raizen aí esteja sendo falada, a gente olha pelos fundamentos que ainda é um ótimo risco de crédito, a gente não vê, mesmo com essa volatilidade, que seja uma empresa que traga algum risco para a carteira, né? Então, a gente está muito conservador, está com caixa elevado, a gente hoje olha um pouco mais até para o setor financeiro do que para as próprias debêntures, né? A gente vê ainda um bom fluxo de dinheiro vindo para a renda fixa, mas a gente já começa, depois desses eventos, em cima dos high grade, high yield, a gente já começa a ver aí um pouco da liquidez diminuindo, tá? Então, isso começa aí a equalizar o mercado, tá? De resto, a gente está acompanhando aqui a alavancagem industrial e de serviços continua alta, né? A gente vê RJs aí aumentando, isso tudo faz parte, né? Porque o ciclo econômico ele continua forte no país. A gente não teve uma retração econômica. Então, se a gente não tem uma retração econômica, alguém está financiando esse. Então, isso são a alavancagem das empresas. E a alavancagem a custo alto significa que muitas das empresas elas acabam não aguentando e pedem RJ. Então, a gente está continua com esse ciclo de alta nas RJs. Tá? Como um fator a gente consegue enxergar, primeiro, né? 60% das famílias no Brasil estão endividadas, isso prejudica o varejo. Então, a gente tem uma empresa varejista, a gente tem asas, mas são empresas que a hora que você olha o fundamento da empresa na parte de crédito, óbvio, né? O nicho que ela atua e os números ainda dão segurança, mas o varejo ainda está tem que ser muito bem selecionado, né? Empresas médias e empresas pequenas, 40% das empresas estão endividadas e com nome no Serasa, né? Então, também
Isso explica um pouco também a ponta dos FDICs e a ponta do crescimento dos FDICs no multisacado esse ano. Eles não cresceram em PL, né? Então, a gente acompanha direto com os consultores de crédito, né, esse movimento de RJs, esse movimento de endividamento das empresas, né, atrapalhando o crescimento da indústria de FDICs multicedente e multisacado, não de empresas médias no total. Só para a gente ter uma ideia, né, o mercado de FDICs passou aí em 2 anos de 250 bilhões para 700 bi, e o mercado de multicedente e multisacado saiu de 45 para 60, né, que são aqueles FDICs mais pulverizados que é onde a gente trabalha. Então, para situar um pouco aí, e esse crescimento que a gente teve de 3 vezes do mercado de FDICs no total, não foi o mesmo crescimento que os multicedentes e multisacado participaram. Tá? Passando um pouco aí dos índices, tá? Para mostrar um pouco para vocês que o produto principal, que é o FIC de FDIC, onde a gente tem os multicedentes e multisacado na carteira, como essa carteira está preservada e como, por mais que a gente não tenha a maior rentabilidade do mercado, né, é uma carteira que ela, mesmo no mercado instável, ela acaba se mantendo, né, dentro dessa estabilidade, dentro do conservadorismo que a gente gosta de manter. De novo, tá? Aqui a gente não corre 100 metros, aqui a gente vai correr a maratona, né? Então, a taxa média hoje dos créditos dos FDICs, tá? Isso eu estou falando de uma carteira composta aí de mais ou menos 10 mil empresas, pouco mais de 10 mil empresas para 100 mil sacados, pagadores de boleto, tá? Taxa média da carteira subiu, né? Foi de 2,38 para 2,42 na média. Isso explica um pouco, primeiro, né, da diminuição da liquidez, né, das carteiras, né, e do crédito mais seletivo dos FDICs. Tá? O caixa caiu de 9,03 para 8,69. Tá? Subordinação júnior, esse índice é legal, porque os FDICs eles estão amortizando, né, os FDICs fechados, e como eles também estão com medo do crédito, eles não estão captando. Então, está acontecendo um processo que o spread da carteira, mais essa desalavancagem no pagamento das amortizações, a subordinação júnior foi de 30,56 para 32,43. Ou seja, hoje a nossa carteira ainda está mais garantida. Tá? Rentabilidade das cotas júniores, no mês passado, 2,47. No fechamento desse mês agora foi 2,76. Por quê? Taxa mais alta, desalavancagem, ou seja, menos custo, significa que os caras conseguiram trabalhar isso daí e colocar essa rentabilidade um pouco melhor na carteira. Perdas foi de 3,13 no mês passado para 3,22. É um momento, mas um momento irrisório, são PDDs pontuais que a gente tem, alguma coisa pontual, mas nada que indique um aumento de risco significativo. Né? Recompras, 2,75 para 3,14. Esse índice, por mais que a gente esteja falando aí de 0,40, mas é 0,5% em relação a todos esses direitos creditórios, isso mostra um pouco também a questão das recompras, que é quando um boleto não é pago na liquidação, e aí existe a substituição ou a recompra do tomador de crédito em relação a esse boleto, tá? Então, assim, é um índice que a gente fica de olho. Mas uma recompra abaixo de 4 ainda é extremamente confortável, tá? Prazo médio da carteira em 57 dias, fora aqueles fundos que trabalham com uma carteira mais alongada, de nota comercial, de capital de giro, né? E a liquidez, é isso que é interessante e mostra a qualidade que a gente trabalha aqui na seleção dos ativos, né? A liquidez hoje da nossa carteira está em 93%. O que significa isso? 93% de todos os 120 mil sacados que a gente tem aqui dentro estão pagando em até 5 dias de vencido, tal, que é uma liquidez excelente para o momento de mercado que a gente está passando. Tá? Isso mostra como a carteira está preservada. Lembrando, tá? O que o mercado inteiro, inclusive, que é até mais para renda fixa, vê como um risco de crédito elevado nesse momento, a gente já está trabalhando com risco de crédito elevado faz bastante tempo, tá? Desde que o CDI começou a subir, ultrapassou aí seus 12%. Então, para a gente, dentro desse período, desse longo período que a gente está vivendo, com risco de crédito elevado, inadimplência subindo, RJ subindo, a gente tem uma carteira
desse tamanho hoje, aproximadamente 2 bi investido em FDIC, com uma liquidez de 93%, para a gente é extremamente confortável. Tá? Então, isso é para entender um pouco e situar um pouco em relação a como a gente está vendo. De novo, né? Hoje o fundo está entregando aí, está rodando o seu 113% do CDI, entregou 112%, esse mês já está rodando 113%, né? Mas é o ciclo do crédito. Né? A gente já começa a ver a inflação, que apesar de ainda estar acima da meta, mas já começa a dar sinais de arrefecimento, então a gente já começa a imaginar a taxa de juros caindo e lá na frente esse spread em cima do CDI deve subir, né? O percentual do CDI vai melhorar. Lembrando que, principalmente nos FIC-FDICs, a gente não tem o come-cotas. Tá? Então isso traz uma diferença bem grande na rentabilidade. No final das contas, 1,40%, 1,35%, 1,40% ao mês é uma rentabilidade excelente quando a gente trata do nominal. Tá? Os carregos um pouco, né? Falando um pouco aí da renda fixa, né? Também, carrego de todos os fundos, no caso. Renda fixa, carrego líquido do Capital Plus 0,96, do Prévio 1,01, carrego líquido do Yield 0,45. Tá? Duration, perto também de baixo de 1 ano, tá? Para os fundos de renda fixa, tá? Carrego líquido, né, que a gente chegou a falar, 2,36 do Advanced e 2,83 do Credit Opportunity. Tá? Nosso posicionamento, ele não mudou. Tá? Alta liquidez, mantendo o caixa alto, apesar que a gente utilizou um pouco mais o caixa, né? A captação ela continua boa, mas como a gente utilizou mais o caixa, a gente, mesmo utilizando um pouco mais, essa liquidez continua alta, os fundos, principalmente os FIC-FDICs, próximo a 50% de liquidez para D90. Tá? Isso porque a gente começa a enxergar esse movimento e cada dia surge, né, gestoras novas com FIC de FDIC. Né? E muitas dessas gestoras a gente consegue enxergar a carteira e começa a entender que essa carteira está tomando um certo risco, principalmente daqueles fundos de crédito concentrado, que é uma empresa montando um FDIC, que eu acho que é onde a gente pode ter um problema lá na frente. No fim do dia, é um risco de crédito single name para uma empresa média. Né? Então, a gente olha no conservadorismo em relação à liquidez simplesmente por causa de uma eventualidade de mercado. Né? Às vezes dá algum problema com o FDIC de uma empresa dessas, tem um FIC de FDIC no meio, acaba respingando um pouco de resgate, então a gente quer estar tranquilo e conseguir honrar sem ter que se desfazer de posições. Tá? Nos fundos de renda fixa, também trabalhando com caixa elevado, até porque, como a gente enxergou agora com o Braskem e com o Ambipar, onde várias gestoras tinham, a gente começa a ver que começa a sobrar um pouco de oportunidade. Então, quando você tem um caixa na mão, é onde você vai buscar o seu diferencial em relação à oportunidade de mercado. Tá? Dentro do conservadorismo também, né, a gente já viu o fluxo da renda fixa quando começa a bater nos high grades, você começa a ter um aumento de volume de resgate, a liquidez é sempre importante para isso. Tá? Não temos posição em nada também relacionado, nem na cadeia de Banco Master, né, que essa é uma outra dúvida, né, do que está acontecendo, né, em relação à questão do Banco Master, em relação a qual é a cadeia, né, que vai ser afetada com isso. Né? E olhando aí bastante para frente para aproveitar esse momento, né? Ficar conservador aí para pegar o fim do ano com tranquilidade, né? Buscando algumas oportunidades aí, para ver se a gente começa aí o ano que vem numa outra perspectiva, numa perspectiva de início de queda de taxa de juros. O ano que vem ainda vai ser um ano muito difícil por conta das eleições. Então, dentro das nossas características aqui, a gente mantém essa mesma cabeça conservadora. Tá? Então, acho que para deixar um pouco claro para todo mundo aí que nada mudou em relação ao mês passado, porque a gente também não teve muitas mudanças econômicas, só acontecimentos pontuais. Tá? Bom, Michel, pensando um pouquinho aqui, né, com relação a essa indústria que a gente fala de RJ, né? Como que os FDICs podem operar nas empresas que estão em RJ, né? Existe FDIC especializado nisso hoje?
Eu queria entender um pouco melhor isso, acho que é uma dúvida que todo mundo pode ter também. A gente sabe que, né, tem alguns FDICs nossos que acabam participando um pouco disso. Como é que funciona isso e você acha isso saudável? Vamos lá, a operação na recuperação judicial ela tem duas formas de acontecer. Tem momentos diferentes também. Em momentos diferentes, ele tem duas formas. A operação de FDIC em LJ, quando você vai fazer a operação da parte que a gente chama que é a parte viva, que geralmente é o quê? Quando uma empresa pede RJ e o FDIC tem algum crédito contra esse RJ e tem uma alienação fiduciária, ele vira credor extra-concursal. Significa o quê? Ele fica fora da RJ. Este FDIC, ele pode continuar operando dentro da RJ e essa operação do pós-RJ ela é excelente. Porque quem opera como credor parceiro de uma empresa em RJ, ele tem um monte de benefícios, ele passa na frente no recebimento, no caso da falência, em cima de todo o resto lá para trás. Né? Então, Os bancos operam isso também? Opera, né? é uma operação hoje que todo mundo descobriu que é uma operação excelente. Né? Por isso a Agora, pergunta. existe uma segunda operação que FDICs de NPL, os famosos NPL, os Special Seats, acabam comprando dívidas vencidas daqueles credores que ficaram como concursais, ou seja, não tinham uma alienação fiduciária. Então, aquela dívida, o cara, né, eu sou corintiano, mas a brincadeira, o cara que foi para a corintianada lá, que vai ficar lá por último e vai ter aquele prazo de pagamento de 10 anos, rendendo menos do que o CDI, com 40 meses de carência, existem os FDICs de Special Seats que acabam fazendo alinhamentos até com as RJs, etc., e comprando essas dívidas que ficaram na carteira desses bancos que ficaram para trás. E aí eles acabam trabalhando outras operações, porque como ele está comprando esse NPL, acaba trabalhando outras operações como credor parceiro, né? E acabam fazendo dinheiro. Então, existem essas duas formas, tá? De operação. Agora, hoje, diferente de 5 anos atrás, onde quando uma empresa pedia RJ, ninguém queria dar crédito, hoje o mercado descobriu que ele é um crédito. Por quê? Você imagina o seguinte, quem consegue enxergar operando... melhor como é que vai ser isso, né? A qualidade do crédito para uma empresa em RJ hoje, ela é considerada, às vezes, até melhor do que no pré-RJ. No pré-RJ, a empresa está engasgada. A empresa já não está conseguindo girar e fica vencida e você tem esse risco de levar uma RJ na cabeça. No pós-RJ, lembra que quando ele pede RJ, ele fica 180 dias sem pagar ninguém, ele consegue girar a carteira dele, as vendas dele continuam, ou seja, a empresa ela se reorganiza e o crédito acaba ficando melhor, com uma pressão mais forte. Por quê? Além de dar uma folga de caixa para as empresas, né, a empresa começar a operar melhor, ela começa a operar com menos gente, ter mais controle em relação a esse passivo financeiro dela e uma pressão mais forte, porque se ela deixar de pagar, você tem um pedido de falência e não tem o que fazer. A falência ela é decretada. Então, para um empresário que é sério e que pediu uma RJ por questões simplesmente financeiras, é muito difícil você falar, pô, o cara vai deixar falir a empresa por causa de uma dívida, sendo que ele já repôs o caixa dele durante o processo de RJ. Tá? Então, ele é um crédito considerado bom tanto vivo quanto crédito morto, porque você tem muitas oportunidades no NPL, como a gente está vendo aí hoje, são os fundos que mais crescem, né? Então, dá para ser feita essa composição, tá? Tá bom, ótimo. Legal, todo mundo saber. Se alguém tem alguma pergunta aí, pode mandar no chat também, tá? Senão a gente vai, acho que estamos finalmente aqui. Se vocês quiserem mandar alguma pergunta, está à disposição aqui. Acho que só enquanto ver se tem alguma pergunta, né? É interessante que, por mais que a gente esteja conservador, por mais que o mercado esteja passando, entre aspas, aí por essa crise, né? É nessa crise que quem trabalha bem com crédito consegue as oportunidades. Tá? Então, não é um desespero total, é escolher bem aonde o investidor vai, com que gestora, olhar o processo das gestoras, o processo de crédito, qual é o modelo, né, de setorial em que essas gestoras trabalham e etc., para trabalhar esse crédito nas gestoras com segurança e conseguir pegar essas oportunidades. Agora, não é o momento de olhar para os fundos de crédito que dão aquela volatilidade gigante, que tem aquela alta rentabilidade. Aquilo lá é risco.
e o mercado de crédito em risco, você está assumindo uma posição de que é mais fácil de perder, né? De você ter uma ré na cota, né? Então, o importante não é porque o mercado de crédito ele esteja inflamado, né? E que a corda ela esteja esticada, que não é que é um mercado ruim. Muito pelo contrário, ele é um mercado bom, mas tem que saber olhar direito. Tá? Então, de novo, hoje eu estou sendo mais otimista. Né? Para os FDICs, então, agora é entre o fim do ano. Então, no fim do ano, a gente espera aí uma puxada, não uma captação gigante em cima de alavancagem, mas uma puxada em termos de movimento aí que deu um gás aí para a cota subir. O volume hoje de operações e o que expectativa que você tem para o próximo bimestre? Gente, hoje a gente está fazendo um volume de operação médio aí de 100 milhões a 120 milhões por dia de FDIC, uns 345 operações. Né? A gente geralmente para novembro e dezembro a gente espera um volume um pouco mais alto, trabalhar com 170 milhões de dia de operação, né? Um volume aí um pouco acima de 400 operações dia, tá? Então tem que controlar bem, etc. Mas é um período que você tem menos inadimplência e menos recompra, onde as empresas tomam dinheiro para suportar o final do ano, mas aí depois a gente tem que correr atrás em janeiro e fevereiro, quando tem as férias das empresas e o carnaval, onde as empresas todas pedem para renegociar essas parcelas, tá? Mas isso já é cíclico e já é normal na nossa vida. Conhecido, né? Tá ótimo. Bom, gente, eu acho que era isso para passar hoje para vocês, né? Tanto os resultados aí, os fundos e o mercado aí, apesar de estar um pouco mais estressado aí nesse segundo semestre, né? Já vislumbrando aí o que vai ser o ano que vem, ainda está, né? Pelo menos aqui do nosso lado, a gente está confortável, né? Atuando com mais conservadorismo, né? Carteira preservada. Sempre olhando, né? A gente está, o Michel instituiu junto com o Éder aqui do time de crédito uma reunião para olhar aí mais os clientes, mais os sacados, né? Toda semana, né? Ou seja, olhando mais para dentro de casa realmente, né? Conversando com todos os nossos originadores, né? E eu, a Sabrina e a Helena fazendo parte do time também, esse é o primeiro mês dela aqui, a gente pô, tratando aí, lidando, né, no dia a dia com vocês, né? Então, estamos 100% à disposição sempre, e se precisarem, a gente, né, atua aí, tanto por vídeo como presencialmente aqui em São Paulo, tá? Então, eu queria agradecer aí mais uma vez aí pela presença de todos, tá? Obrigado. Obrigado, gente.